Aleluia. Paz seja convosco, irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor, continuando nesse clima de adoração, porque graças a Deus um dia nasceu Jesus nessa terra. E feliz o dia em que Ele nasceu no nosso coração. Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor, então. Quero começar lendo um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 20 e 21. E em seguida nós iremos para Apocalipse, capítulo 7. Mateus 1, 20 e 21. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Apocalipse capítulo 7. A partir do versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém? Nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para receber a palavra desta noite. Você pode orar assim? Feche os seus olhos então e comece. Fale com Deus e peça a palavra para a sua vida, para o seu coração nessa noite. Comprometa-se de estar atento e peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Aleluia, aleluia. Ouça-nos, ó Pai, atende-nos, Senhor. Precisamos ouvir e receber Tua voz, Tua palavra, Teu ensinamento nesse momento. Estamos reunidos aqui em Teu nome, amado Jesus. Que a Tua presença, de fato, inunde esse lugar, inunde o nosso ser. Que sejamos visitados de uma maneira especial, por meio da Tua palavra nesse momento. Alarga a nossa compreensão das Tuas verdades, Senhor. Que o nosso coração se regozije numa data como esta, onde nós paramos para refletir no mais importante evento da história da humanidade, que foi o nascimento do Senhor. Deus se fazendo carne para habitar no meio de nós e para nos resgatar. Fala ao nosso coração em nome de Jesus, meu Pai. Graças a Deus. Glória a Deus. Por favor, senta, se acomoda no seu lugar. E eu preciso de toda a sua atenção, porque nós vamos refletir numa verdade muito importante para a nossa vida, já que a data de hoje, conforme se comemora no Brasil, em todo o mundo considerado cristão, é uma data que nos faz ir para as páginas das Sagradas Escrituras. Tem que fazer, porque senão não tem sentido. O Natal sem o conhecimento da palavra de Deus não tem sentido algum. Então, eu quero começar determinando para a nossa reflexão nessa noite, que é uma importante data para a nossa alegria. É a coisa que deveria alimentar e fortalecer na nossa alma uma alegria que nada deveria abalar, que nada deveria alterar.
quaisquer circunstâncias que nós vivêssemos nessa terra, a partir do momento que compreendamos do que se trata o nascimento de Cristo, nada deveria ser forte o bastante para roubar a nossa alegria. Porque este fato, ele simplesmente determina a nossa história aqui nessa terra e também por toda a eternidade. Se nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, escrevendo numa das suas cartas, diz: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos, quer dizer, estejam sempre alegres, estejam sempre cheios de contentamento. Isso tudo alicerçado nesse fato e nessa evidência do grande amor de Deus por nós. Graças a Deus, Ele é o que é, o Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, aquele diante de quem tudo se prostra, aquele que tem todo o poder. Imagine qual seria a nossa situação se Ele não fosse para conosco benevolente, misericordioso, bondoso. Imagine o que seria da espécie humana se Ele não fosse o Deus de amor que nós sabemos que Ele é. Então, como Ele lidaria conosco, como Ele trataria conosco, nós não teríamos como escapar do juízo dEle, da severidade do juízo dEle, porque é de fato o que nós merecemos, como pecadores que nós somos, como imperfeitos que nós somos. E diante desse Deus, que é a plena perfeição, nós, na verdade, podemos nos achegar todos os dias e quantas vezes nos dias nós desejarmos, com perfeita segurança, porque nós sabemos que, em buscando a face dEle, nós não seremos fulminados, pelo contrário, seremos recebidos por Ele, recebidos com graça, com misericórdia, porque Deus é benevolente para conosco. Então, saber viver esse momento, essa data, significa aproximar-nos dela de acordo com o conceito da palavra do Senhor. Senão, não faz sentido nenhum aquilo que as pessoas chamam de alegria do Natal. Então, para a gente só ter uma noção da diferença da postura de quem vive esse momento de acordo com os preceitos bíblicos, nós vamos começar dizendo o que não é a razão da nossa alegria numa data como essa. Por exemplo, a razão da nossa alegria numa data como essa não é a data. Não pode ser a data. Não pode de maneira nenhuma ser a data. Simplesmente por quê? Porque não é de fato a data do nascimento do nosso Salvador. Convencionou-se por esta data, por uma série de razões que na época as pessoas que poderiam determinar isso escolheram. Poderiam ter escolhido qualquer outro dia do ano. Sabe o que aconteceria? Qualquer dia do ano que escolhessem, eles teriam escolhido um dia de adoração a alguma divindade. Porque no mundo pagão, porque no mundo místico, que predominava as comunidades internacionais no tempo da organização do calendário cristão, cada dia do ano era dedicado a alguma divindade. Qualquer dia do ano que fosse escolhido para ser tradicionalmente comemorado o dia do nascimento do Salvador, teria sido um dia subtraído da adoração a alguma divindade. Por conta de esse nosso mundo, essa nossa raça humana, ser uma raça extremamente mística e politeísta. Então, desde os primórdios, você sai da história da criação da espécie humana no Jardim do Éden, e quando começa a aumentar o número de pessoas na face da terra, logo se começa a ver essa manifestação da pluralidade de adoração a deuses, a divindades. E quando Jesus Cristo se manifesta na terra e os eventos principais da história da humanidade estão acontecendo através da vida dele, 2 séculos depois, quando as pessoas começam a organizar o chamado calendário cristão, então eles precisam escolher uma data para que ela fosse fixada como o dia oficial de comemoração desse momento, do nascimento do nosso Senhor. E eles não primaram por buscar o mês exato, pelo menos, nem isso. Escolheram uma data, e essa era uma data que, tradicionalmente, até aquele momento, era escolhida e observada para a adoração de uma divindade. E o culto àquela divindade envolvia alguns símbolos que, então, foram trazidos para a comemoração do dia de Natal, na cristandade também. E eles não fizeram questão de fazer essa purificação
na forma de comemorar essa data. Por causa disso, você vê hoje, por exemplo, elementos na comemoração do Natal do povo chamado cristão na face da terra, do povo que se diz cristão, mas que comemora essa data absolutamente fora do padrão cristão, porque eles comemoram, as pessoas comemoram, sem estarem rigorosamente atentos àquilo que é bíblico. Então, aceitam coisas que não estão na palavra de Deus. Por isso, quando nós vivemos essa data, o nosso Natal não tem algumas coisas que no Natal da maioria das pessoas que se dizem cristãs, são bem aceitas, símbolos que são considerados normais, comuns e apropriados para o Natal da chamada cristandade. Mas uma cristandade que não prima pela palavra. Se nós somos cristãos que primamos pela palavra, nós não estamos absorvendo essa cultura e essa tradição. Nós estamos procurando fazer como é justo fazer, lembrar esse fato e comemorar esse evento, porque é o mais importante na história da humanidade, mas fazemos isso sem o uso destes símbolos, simplesmente porque são extra-bíblicos, não têm fundamento bíblico, faziam parte daquilo que era comum e apropriado na adoração à divindade que anteriormente era reverenciada nesse dia. Então, o nosso Natal, por exemplo, não tem a figura do Papai Noel, não tem o seu trenó, a figura dos sinos e das bolas, e mais o que tem nesse Natal? A árvore, as renas. Vocês estão entendidos no negócio, né? Esses símbolos todos que fazem parte da comemoração comum do Natal não estão na nossa comemoração. Você vê, a nossa igreja não está enfeitada com essas coisas. Ah, mas fica sem graça. Não, você tem que escolher entre ter graça ou ter legalidade. A gente tem que escolher entre ter graça e estar de acordo com a palavra de Deus. Nisso aí, na nossa vida toda, nós vamos enfrentar esse momento de escolha. A gente tem que saber se o que é mais importante para nós, nos ajustar ao padrão da sociedade, a uma cultura, a uma tradição, ou nós preferimos primar por aquilo que é bíblico, por aquilo que está na palavra do Senhor. E quando nós escolhemos primar pela palavra de Deus, e isso é o que a lealdade cristã requer, nós ficamos impedidos de lançar mão dessas coisas e tantas outras, mas nós não ficamos no prejuízo. Porque o mais importante não é o formato da festa, é o entendimento do que ela representa para nós. Por exemplo, a nossa comemoração do nascimento de Cristo, ainda que a gente possa aproveitar essa data, não há problema, já que a gente tem conhecimento pleno de que não é ela, nós podemos fazer essa comemoração qualquer dia do ano. Independente de ter sido o dia que ele nasceu lá em Belém, porque nós não comemoramos uma data, nós comemoramos um evento, um fato, nós comemoramos o ocorrido. E o ocorrido nós poderíamos comemorar qualquer dia do ano, não haveria problema. Mas então por que a gente aproveita esse momento? Porque é conveniente para nós mesmos. Nós percebemos que as pessoas, elas estão mais afáveis e mais acessíveis para que falemos do Cristo do Natal para elas. Então, nós não apenas nos tornamos pessoas que vamos aproveitar essa data. E isso não nos remete à adoração a nenhuma divindade pagã, porque toda a nossa comemoração natalina foca na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, não há a caracterização normal, e não é disso que vem a nossa alegria. E alguém pode pensar assim, nossa, então o Natal dos evangélicos deve ser bem sem graça, bem sem alegria. Não tem Papai Noel, não tem troca de presente, não tem árvore, não tem guirlanda, não tem trenó, não tem... Como é que é, então? É sem graça? Não, é a nossa festa mais alegre, porque tudo mais só foi possível e só é possível por causa desse fato, por causa desse evento. Aqui no capítulo 1 de Mateus, nós lemos juntos, versículos 20 e 21, quando o Senhor envia o seu anjo, anteriormente conversando com Maria e lhe anunciando que ela geraria o Filho de Deus, por obra e manifestação do Espírito Santo, comprometida que estava com seu noivo José, sem haver ainda o casamento ter sido oficializado. Então,
É óbvio que se esperava que ela estivesse se resguardando para o seu marido, como de fato estava. Mas o anjo lhe aparece e lhe anuncia que ela ficaria grávida. E isso seria sem contato com homem algum, seria por obra divina, obra do Espírito Santo. E ela então sabia que, sendo comprometida com o rapaz, ele poderia desfazer o compromisso com ela. E ela aparecendo na sociedade, com aquela barriga, sem estar casada, isso a exporia ao risco de morte. Ela poderia ser apedrejada até a morte. Ainda ciente disso, ela, recebendo o anúncio por boca do anjo, ela anuncia a sua resposta. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se na minha vida conforme a tua vontade. E não sabendo ela que o anjo visitaria José à noite em sonho, lhe esclareceria as coisas, e José não a dispensaria do compromisso, pelo contrário, a desposaria, assumiria e estaria junto com ela para criar aquele menino. Ela não sabia de nada disso, quando ela deu essa resposta de si mesma ao Senhor. Ela só sabia naquele momento de uma coisa, que ela estava totalmente nas mãos de Deus. Entregue e confiante na fidelidade e na graça de Deus, porque o destino dela, humanamente falando, seria trágico, quando ela fosse abandonada pelo seu noivo e ainda assim aparecesse com a barriga crescendo por conta da gravidez. A lei do povo judeu prescrevia que uma mulher nessas condições seria identificada como uma adúltera e então culpada e penalizada com a morte por apedrejamento em praça pública. Então, quando ela dá essa resposta ao Senhor e ela diz: cumpra-se em mim conforme a sua vontade, ela estava se dispondo a esse desfecho, porque ela ainda não sabia que o anjo apareceria a José e tudo terminaria como a gente sabe que terminou. Naquele momento, ela deu uma demonstração de confiança total no agir de Deus e no plano de Deus para a sua vida. Então, o texto que nós lemos em Mateus é justamente do momento em que o Senhor esclarece as coisas a José, quando ele estava tomando aquela decisão, como naturalmente se esperaria dele, porque é óbvio que se a moça com quem ele estava comprometido a casar lhe aparece grávida, o que ele poderia supor? Que ela tinha agido de forma errada para com ele, era o normal, era o natural. É assim que uma pessoa fica grávida, quando se deita com outra pessoa. Então, ele só podia supor isso. E ele estava em crise com ele mesmo, porque certamente era plano dele casar-se com ela, mas agora, diante das circunstâncias, ele teria que deixá-la, mas isso não estava agradando o seu coração. Ele sabia que estava vendo o seu sonho, o seu projeto de vida em comum com ela sendo destruído, e ele sabia que o destino dela seria terrível. Mas isso era o que ele deveria fazer, porque estava em evidência uma falha moral da parte dela. Ele não podia imaginar que fosse de outra forma. Ele só podia imaginar que, se ela estava grávida, era por conta de uma falha moral. Mas o anjo, e porque Deus não faz bagunça na vida de ninguém, porque Deus não faz confusão na vida de ninguém, porque Deus faz a obra e faz ela completa, então o Senhor Deus conversa com José de noite enquanto ele está dormindo. E o Senhor lhe explica o mesmo que havia explicado a Maria, e diz para aquele rapaz que ele deveria manter seu compromisso, desposar aquela moça, ele deveria respeitá-la enquanto da sua gestação. E quando o menino nascesse, o anjo ainda especificou qual seria o nome do menino e explicou qual seria o propósito daquele nascimento tão singular, tão fora do padrão. O anjo disse: você colocará nele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo dele dos pecados desse próprio povo. Então, a promessa era essa. Ele está sendo concebido, ele vai ser gestado e ele vai nascer dessa maneira tão diferente de tudo quanto é ser humano que já nasceu nessa terra, porque sobre ele está o propósito de tornar-se o salvador do seu próprio povo. E é interessante que a expressão que o Senhor usa ao conversar com José especifica do que esse menino que nascia iria salvar o seu próprio povo. Salvaria o seu povo de seus próprios pecados. Então, alguém poderia pensar assim: ora, mas aí deveria o original e as traduções dizerem que ele viria para salvar as pessoas do inferno. Mas o inferno, ele é apenas uma consequência. O que leva uma pessoa para o inferno, para uma condenação eterna? Os seus próprios pecados. Então, se eu quero resolver o problema e o risco do inferno, eu tenho que resolver o problema do que me leva para ele, que é o problema dos meus
pecados. Então o Senhor Deus envia a mensagem a José e diz: esse menino, ele nasce com um propósito. Ele vem para salvar o povo dele dos pecados desse povo. Então, era uma promessa forte, era uma promessa impressionante, era uma promessa interessante, por quê? Porque era um evento, então, que quem quisesse observar diria: isso vai levar um bocado de tempo, porque ele está se manifestando como Salvador dos homens, mas ele chega à terra, ele chega à materialidade na forma embrionária. Ele vai ficar detido no ventre de uma mulher por 9 meses, vai ser gestado ali, vai ser gerado ali, todos os órgãos do seu corpo, todos os membros do seu corpo, todos os tecidos do seu corpo, físico e humano, vão estar ali num processo de gestação natural, como de qualquer outro ser humano que já viveu. Por quê? Porque esse evento é um evento, ele é um evento que é a coluna principal na missão que ele vem cumprir. Ele vem para ser o salvador dos homens, salvar os homens dos pecados dos homens. Como é que ele fará isso? Tornando-se homem, vivendo no meio do pecado dos homens, vencendo o pecado que vence os homens, para que, por fim, ele possa ser aceito no altar do sacrifício. Ali ele será o cordeiro imolado, ao mesmo tempo ele será o sumo sacerdote, oficiando esse cordeiro. Ele será tudo para todos aqueles que serão o seu povo. Mas nada será possível sem que esse evento aconteça. Por isso, 9 meses depois daquela visitação, a palavra vai nos contando, aqui no livro de Mateus mesmo, e também com mais detalhes no Evangelho de Lucas, que naquela noite do seu nascimento, onde menos se imaginava que Maria estaria, porque era o finalzinho da gestação, e ela estava em Nazaré, mas a profecia dizia que o menino nasceria em Belém. Eram alguns quilômetros de distância, uma viagem considerável. Então não havia nenhuma suposição de que ela iria para Belém, não era nem aconselhável. Ela estava caminhando para o final da gestação, mas o Senhor Deus sabe fazer com que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Então, sem que ninguém esperasse, de repente, a autoridade romana da região estabeleceu um decreto que obrigava todos os judeus a voltarem ao seu domicílio de origem, a cidade onde nasceram, as aldeias onde nasceram, para que eles pudessem participar de um censo, para que eles fossem recadastrados para controle do Império Romano. Isso forçou Maria a fazer essa viagem, de Nazaré a Belém, porque na profecia estava dito que de Belém nasceria aquele que seria a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. A profecia era detalhista, era detalhada, e a gestação ia caminhando para o final, e Maria em Nazaré, mas o Senhor Deus sabe o tempo certo, e Deus não atrasa e nem adianta em nada. Por conta daquele censo, que era uma ordem que ninguém poderia deixar de obedecer, Maria faz aquela viagem sofrida, e quando ela chega a Belém, não havia lugar para ela ser acomodada. Por quê? Porque a cidade estava fervilhando de gente. Pessoas que haviam migrado para outras regiões, mas agora forçadas a voltar a Belém por causa da ordem do imperador, do representante do imperador. Então, eles não têm aonde se acomodar, e ela vai parar justamente naquele local onde ficavam acomodadas as ovelhas, o gado, o rebanho daquelas pessoas. E ali, num local extremamente humilde e simples, nasce o menino salvador do mundo. Nasceu um bebê, ele nasceu de um parto normal, ele foi amamentado, ele foi embrulhado em panos, ele foi cuidado. E aquela noite foi importante demais, foi importante para todo o universo, porque aconteceu o que nunca havia acontecido. O eterno Deus se condicionando à matéria, se tornando carne. Por causa de quê? Em função de quê? De um plano, em função de um plano. Porque quando cria a humanidade, o Pai determina que essa espécie, feita à sua imagem e semelhança, estaria vivendo com Ele por toda a eternidade. Mas acontece que houve a queda no Éden, então era preciso
colocar em prática o plano de resgate, de redenção da espécie humana, para que o plano de Deus ocorresse e um dia acontecesse de finalmente se cumprir o desejo do coração do Pai, de ter na glória com Ele, criaturas feitas à sua imagem, conforme a sua semelhança, para eternamente adorarem aquele que está sobre tudo e sobre todos. Esse sonho do coração do Pai, esse desejo do coração do Pai, parecia estar destruído e absolutamente impossibilitado lá no Éden, quando através da serpente Satanás engana os representantes da raça humana e eles se tornam desqualificados para a caminhada com Deus, para o contato com Deus, para a comunhão com Deus. Tanto é que eles foram expulsos do jardim e eles não podiam mais interagir diretamente com Deus como até então faziam, porque agora havia uma barreira de separação, que era o pecado. E o salário do pecado é a morte. Paulo diria aos Romanos lá na frente. Mas acontece que nenhum ser humano poderia pagar o preço do seu próprio pecado. Porque como pecador, a sua morte não podia ser aceita. Era necessário que houvesse alguém absolutamente imaculado, sem culpa, sem falha, sem pecado. Só a morte deste poderia ser aceita como pagamento pela dívida de pecado, para que então houvesse a reconciliação do homem com Deus, e aquele plano original no coração do Pai, de ter na glória uma outra espécie. Já tem lá anjos, arcanjos, querubins, serafins e tantas outras coisas que os nossos pensamentos não conseguem imaginar, mas Deus estabeleceu que Ele queria essa espécie lá dentro. Glória a Deus! Quem forçou Deus a querer isso? Ninguém força Deus a nada. Ele desejou nele próprio criar uma outra espécie. E Ele criou, eu, você, a espécie humana. E Ele não nos criou para vivermos separados dEle. Ele não nos produziu para nós vivermos rompidos com Ele. Pelo contrário, o plano sempre foi esse, que essa espécie fosse recebida nos céus, para coexistir com as espécies já existentes no céu. Mas no céu não entra pecado. O céu é um lugar onde a ordem é absolutamente concreta e inalterada, é santidade, é pureza. Não entra pecado naquele lugar, lá só entra a santidade que combina com o lugar e com aquele que rege o lugar, que é o nosso Deus. Então, quando da queda no jardim do Éden, o Pai poderia simplesmente ter desistido desse projeto de ter nas mansões celestiais essa outra espécie de indivíduos. Ele poderia dar-se por satisfeito e dizer, vou largar isso para lá, porque já tem tantos anjos aqui, arcanjos e querubins e serafins, eu acho que vou largar isso para lá. Mas Deus não começa e deixa uma coisa pela metade. E Deus não é surpreendido pelo que quer que seja. O que ocorre no jardim do Éden, a queda do homem, não pegou Deus de surpresa. Por que eu sei disso? Porque escrevendo o livro de Apocalipse, João registra e diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes mesmo de criar a terra e todo esse cosmos no qual nós vivemos e existimos, antes de criar a espécie humana, Deus já sabia que a espécie precisaria de resgate, precisaria de um cordeiro imaculado, santo, puro, que morresse para a nossa redenção. Então esse plano, ele já estava na mente de Deus, antes de Deus formar o Éden, que se dirá o homem. E quem que era a pessoa central nesse plano? O Cordeiro de Deus. Aquele que seria imolado lá naquele altar de sacrifício que foi o Calvário. O Cordeiro de Deus seria o próprio Deus. Mas como que ele poderia ser imolado? Como que ele seria sacrificado? Como que ele daria a sua vida para resgate de muitos? Se Deus não morre. Deus é Deus. E Deus que é Deus de verdade. Não estou falando de deuses fictícios, imaginários, mas Deus que é Deus de verdade, o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele é imaterial, Ele não morre, Ele não perece, Ele é eterno, Ele não nasceu e não vai morrer, Ele é o que é. Desde quando? Desde sempre. Como é que alguém poderia detê-lo numa cruz? Como é que alguém poderia capturá-lo no jardim? Como é que alguém poderia surrá-lo, espancá-lo? Como é que alguém poderia feri-lo? Ele é Deus. Então, para que ele pudesse estar diante da possibilidade de todos esses sofrimentos, ele decidiu tornar-se como nós, homem. Apenas para ter a experiência de nascer? Não, porque tudo estava
condicionado e dependendo desse fator, a sua encarnação. Lá naquele Calvário, se ele estivesse na forma divina, ele não teria derramado sangue, porque no céu não entra carne nem sangue, e ele é do céu, então ele não teria sangue para derramar. E o sangue é o quê? É a vida. Então, quando ele está ali derramando o seu sangue, ele está derramando o quê? Não apenas um líquido, ele está derramando a sua vida. Ele fez-se homem por quê? Porque ele é Deus, e como Deus ele não morre. Mas ele se fez homem porque precisava morrer. Porque morrendo, ele concederia àqueles que se tornariam seu povo a libertação do poder, da culpa, do pecado. Amém, irmãos? Então, quando a gente leu lá em Apocalipse, a gente está vendo uma coisa interessante. Nós já vamos para lá já. Me ouça mais um pouco. Então, ele nasce ali naquela noite em Belém, ele é apenas um bebê, Precisou passar 30 anos daquela noite em Belém. Deus agora condicionado ao tempo. Tudo bem, o plano estava em andamento. O plano já tinha começado. O plano já tinha sido inaugurado. Quando? Na noite em que ele nasceu em Belém. Ali começou a contagem diferente de um tempo no plano de Deus, que está em andamento desde a eternidade, sem dúvida nenhuma. Mas o momento e o evento do nascimento do Filho de Deus nessa terra foi marcante demais. E é um momento e um evento importante demais para a história da nossa redenção. Porque desde antes, através dos patriarcas, e através dos juízes, e através dos reis, e através dos profetas, e até dos salmistas, Deus já havia anunciado que esse momento chegaria. O momento em que se começaria a contar o tempo no exercício ou na execução desse plano de redenção. Mas enquanto ele não nascesse, era tudo uma possibilidade assim, imprecisa. Poderia ser esse século, o próximo século, ou o século adiante, não se saberia. Passaram tantos séculos, desde que a primeira profecia foi dada. E a primeira profecia foi dada lá no Éden, capítulo 3, versículo 15. O chamado proto-evangelho. Logo após o homem pecar, o próprio Deus transmite a promessa da redenção. Quando ele diz para a serpente que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aquela foi a primeira menção do Cordeiro. Quem que contou essa história pela primeira vez? O próprio Deus, o Criador, o Pai. Então, esse plano já estava sendo anunciado desde o início da história da humanidade. Mas tudo parecia assim tão impreciso, porque eram palavras, eram predições, eram profecias, eram anúncios, mas nada efetivamente acontecia para dizer, começou, a coisa agora começou, o primeiro passo foi dado. Eram só promessas, eram só profecias, séculos afora, milênios afora, mas naquela noite em Belém, a coisa começou a acontecer. Ele nasceu, Filho de Deus, e ele nasceu para ser o Salvador daqueles que seriam o seu povo. Ele veio para salvar o mundo todo? Não, ele veio para salvar aqueles que concordariam em se tornar o seu povo. Há pessoas que confrontam o Evangelho, os evangélicos e Cristo. Por que o Senhor não está fazendo esse mundo mudar? Ele está fazendo o mundo mudar. O meu mundo ele mudou, o seu. O nosso mundo ele mudou. O compromisso dele é de mudar o mundo de quem? De quem recebê-lo, de quem se compromete com ele, de quem se une a ele. Ele não tem em nenhuma porção da Bíblia a sua promessa e o seu compromisso e uma dívida que ele tem assumido de mudar essa estrutura desse mundo, favorecendo pessoas que não lhe reconhecem, que com ele não se comprometem, que a ele não cultuam e a ele não sejam leais. Pelo contrário, ele diz que aquele que o recebe está salvo, mas quem não recebe continua condenado. Então ele veio para salvar aqueles que se tornarem o seu povo. Passaram-se depois daquela noite em Belém 30 anos.
porque era necessário tempo, já que agora ele estava preso e detido à matéria, para que então ele se desenvolvesse, ele crescesse e saísse da primeira infância, da segunda infância, da terceira infância, passasse a pré-adolescência, adolescência, a mocidade. Agora ele é encontrado, começando o seu ministério, pregando sermões maravilhosos, ensinando verdades profundas do reino. 30 anos. Tudo começou a contar naquela noite em Belém. E aí o tempo foi sendo observado. 30 anos depois daquela noite em Belém, ele começa. Ele começa numa festa de casamento em Caná da Galileia. Ali ele faz o seu primeiro milagre. Daí a pouco ele faz o segundo, daí a pouco ele faz o terceiro. As pessoas começam a ver manifestações na vida dele que, embora o anúncio do seu nascimento fosse tão singular, a história do seu nascimento fosse tão impressionante, mas durante aqueles 30 anos parecia ser uma pessoa comum. Parecia ser uma pessoa qualquer, parecia ser um mero comedor de arroz e feijão, igual todo mundo. Ele levantava, ele trabalhava de dia, ele dormia à noite, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele sentia calor, ele sentia frio. Parecia que era apenas mais um rapaz, mais um homem na terra, até que os 30 anos se cumpriram. E ele começa a pregar, a curar, a libertar, ressuscitar mortos, expulsar demônios, realizar obras maravilhosas na natureza, detém uma tempestade ali, detém um mar revolto lá, e ele vai fazendo coisas que homens comuns não fazem, que meramente homens não fazem. E o mais impressionante, as palavras dele, impressionavam demais. As pessoas ficavam horas e horas, de pé, às vezes debaixo de sol escaldante, para ouvir, porque ele ensinava coisas que ouvidos humanos nunca tinham ouvido. Pessoas nunca tinham sido instruídas naquelas matérias. E algumas pessoas ficavam impressionadas, porque diziam, onde ele aprendeu essas coisas? E ele fala com tanta autoridade sobre elas, é tão convicto do que ele fala. Então ele impactava as pessoas com as palavras e com a forma como ele falava. Porque ele não falava como quem está imaginando hipoteticamente as coisas, ele falava com conhecimento de causa, é lógico. Ele é Senhor de toda a eternidade. Ele sabe coisas que os homens não sabem, ele sabe tudo, sobre tudo. Ele é Senhor e mestre sobre tudo. Então as pessoas ouviam e viam ele fazer. Durou 3 anos esse ministério junto àquelas pessoas. Quer dizer que da noite em Belém até a crucificação passaram-se 33 anos. O tempo estava sendo contado, 33 anos. E ele foi detido depois da ceia com seus discípulos. Ele foi julgado durante toda aquela noite. E ele depois foi sentenciado à morte na manhã seguinte. E ele foi flagelado, martirizado, carregou sua própria cruz, foi pregado nela, foi exposto nela. E ele enfrentou a curiosidade, a zombaria, o desprezo das pessoas, 33 anos depois daquela noite em Belém. E às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, ele disse, Telestai, está consumado. E deu o seu último suspiro. E então o cordeiro foi morto. O cordeiro foi imolado. Deus morreu para que nós pudéssemos viver. Por que ele pôde morrer naquele dia? Porque lá naquela noite em Belém, ele se fez carne. Se não tivesse acontecido aquela noite em Belém, ele não poderia estar naquela cruz 33 anos depois. Porque Deus não morre. Para morrer no nosso lugar, ele teve que, como diz Paulo aos Filipenses, ele teve que despir-se da sua glória, da sua majestade, de toda investidura da sua divindade e condicionar-se à materialidade humana para esse momento, porque ele não poderia executar a nossa perfeita redenção naquela cruz, se lá atrás, naquela noite em Belém, ele não tivesse nascido de mulher. Ele não tivesse se tornado um ser humano. Ele não tivesse se tornado homem. Isso é maravilhoso demais. Então esse é o sentido e a importância do Natal para nós. Não é uma data, mas é um evento.
Tudo remonta a isso, tudo volta a isso. Hoje nós podemos receber aquilo que está dito ali em Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. Seu nome será Jesus e Ele vai livrar o seu povo dos pecados deles. Eu só pude alcançar esse livramento e essa libertação dos meus pecados, porque aconteceu o que aconteceu na cruz do Calvário. E só aconteceu o que aconteceu na cruz do Calvário por causa do que aconteceu naquela noite em Belém. A gente está entendendo? Ele veio para formar um povo para Ele. E esse povo para Ele seria caracterizado por essa mudança na sua circunstância espiritual. O problema do pecado sendo resolvido pelo Cristo do Calvário, que antes disso é o Cristo da manjedoura. É o Cristo daquela noite em Belém. Por que hoje nós podemos ser chamados de povo de Deus? Antes nós não poderíamos, claro que não. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, nós vivíamos em rebeldia contra Deus, e sobre nós pesava uma condenação eterna. Mas nós fomos por Ele justificados, porque um dia o Evangelho chegou aos nossos ouvidos. A mensagem verdadeira da redenção chegou aos nossos ouvidos e nós pudemos nos comprometer com o Cristo de Belém, com o Cristo do Calvário. Foi nos dada essa oportunidade, foi nos dada essa oferta. E nós voluntariamente, conscientemente, independentemente de qualquer pressão, nós demonstramos o nosso desejo e a nossa decisão de fixar compromisso de lealdade com esse Cristo e nos tornarmos povo seu. Por que fizemos isso? Diante da informação do Evangelho, da apresentação do Evangelho, a palavra diz que então nós nos tornamos povo dele e ele resolveu o nosso problema de culpa perante os tribunais celestiais pelo fato de nós sermos pecadores e merecedores da condenação eterna. Então a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós íamos perecer, não fosse o que ocorreu no Calvário, que só pôde ocorrer no Calvário por causa do que ocorreu naquela noite em Belém. E que só nos beneficia, porque diante da apresentação do Evangelho de Cristo, nós nos comprometemos, nós abrimos o nosso coração, nós entendemos a mensagem e dizemos, eu preciso disso, e eu recebo isso na minha vida. A partir desse momento, 3 coisas nos são garantidas. Primeiro, a justificação. Porque o salário do pecado é a morte, e essa era a penalidade para mim e para você, porque nós somos pecadores, indignos dos céus, indignos da convivência com Deus, mas pelo sangue de Jesus, o Deus que se fez homem, derramado naquela cruz, a vida rendida naquele Calvário, Ele se tornou o meu resgatador. E então a palavra de Deus diz que por conta de eu receber o que Ele fez, eu fui transportada do reino das trevas para o reino da luz. E agora o Pai me reconhece como filho, e eu não sou mais inimigo de Deus, eu estou reconciliado com Deus. Por causa de Jesus Cristo, que um dia morreu naquela cruz. Morreu por quê? Porque nasceu. Ele não poderia ter morrido se Ele não tivesse antes nascido como homem. Segunda coisa, o Senhor me fez povo dele, e nessa condição, todos os dias, Ele me dá vitória sobre o pecado. E aí já não é a justificação, aí é a santificação. Porque termos nos tornado povo dele, termos nos tornado cristãos, termos tido resolvida a nossa culpa nos tribunais celestiais, não tirou de nós a condição de pecadores. Nós ainda somos falíveis, somos falhos, somos corruptos e corruptíveis. Nós não viramos anjos, nós não somos perfeitos, nós ainda somos pecadores, porém não mais dominados pelo pecado. Porque Paulo escreve numa das suas cartas e ele diz que agora nós somos novas criaturas e podemos viver em novidade de vida. Ele escreve aos Romanos e ele diz, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque agora você não é mais servo do pecado, você é servo de Jesus Cristo, que te liberta do poder do pecado. E eu e você sabemos que isso é verdade, porque quantos pecados, graças a Deus, nós já paramos de cometer.
Nós já viramos anjos, santos, estamos perfeitos? Claro que não. Ainda tem muita coisa para a gente vencer. Mas nós podemos dar esse testemunho. Deus está nos libertando todos os dias do domínio do pecado. É um processo simples, é um processo fácil? Claro que não. Porque nós temos uma natureza, um histórico de costume com práticas e com pensamentos, e com posturas e com atitudes que elas não são convenientes para aqueles que fixam compromisso de lealdade a Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. E Ele nos constrange diante dessas demonstrações das nossas fraquezas morais. Ele nos constrange. Jesus falou isso. Ele disse assim: eu vou enviar o Espírito Santo e Ele te convencerá do teu pecado. Ele te convencerá, Ele te confrontará e Ele te colocará desconfortável diante daquilo que são suas falhas éticas, morais e espirituais. Então há um Deus poderoso habitando na nossa vida, que mostra para nós aquilo que é inconveniente diante do compromisso que nós temos de lealdade a Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque nós somos povo dele. Nós não somos povo da quadrangular, nós não somos povo do pastor Roberto, nós somos povo de Jesus Cristo. O nosso compromisso, antes de tudo e de mais nada, é com Jesus Cristo. E o que Ele faz com o seu povo? Ele salva dos seus pecados. Então Ele nos deu solução para a questão da nossa dívida nos tribunais celestiais. Ele nos dá solução todos os dias para nossos ímpetos humanos de falhas morais, éticas e espirituais. Ele nos conduz no caminho da santificação. Mas mais do que isso, o que nós lemos aqui em Apocalipse, nós estamos aguardando esse dia em que Ele nos dará a vitória plena e eterna sobre toda forma de pecado. Nós chegaremos no estágio de vivência e convivência com Deus, em que nunca mais nós vamos ter falhas éticas, morais ou espirituais. Nós vamos ser transformados. Há quem esteja ao longo da história, das décadas, dos séculos e dos milênios, observando o chamado povo de Deus, o chamado povo cristão. E as pessoas às vezes pontuam para nós e dizem assim: mas você não é crente? Nossa, viu o que você falou, mas você não é crente? Nossa, viu o que você pensou, mas você não é salvo? Nossa, você viu o que você fez, mas você não disse que é servo de Deus? E as pessoas estão nos confrontando o tempo todo, porque de fato nós não somos perfeitos. E nós ficamos tão constrangidos com as nossas imperfeições também. E a gente, às vezes, escuta as pessoas dizerem, ou às vezes dizemos para nós mesmos, lá no fundo da nossa consciência: mas eu queria tanto não ter mais que pelejar com isso, que ser envergonhada pelas minhas fraquezas, pelas minhas falhas, não ter que ficar vigiando o tempo todo essa carne que é tão irritantemente traiçoeira. Eu queria mais de Deus na minha vida, de um jeito que eu não precisasse mais me preocupar com o pecado. Eu só posso te dizer o que a Bíblia me diz: ainda não é o tempo, mas vai chegar esse tempo em que nós vamos ser transportados para um outro nível de vivência e de existência. Será a glorificação do povo de Deus, aonde aí sim nunca mais o pecado afetará a nossa conduta, nosso comportamento, nossas atitudes. Por quê? Porque seremos transformados. A glorificação que espera aqueles que são o povo de Deus. Podemos voltar para o Apocalipse então? Nós lemos o capítulo 7. Mas eu queria que a gente finalizasse lendo o capítulo 22. Versículo 12, do capítulo 22 de Apocalipse. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
É maravilhoso demais como que a Bíblia termina, como termina a mensagem que Cristo deixa para a humanidade. Ele termina fazendo o último convite. Ele está falando e revelando a João uma coisa que eu não sei te dizer quando que vai acontecer. Eu sei te falar assim: na noite em Belém, até o início do ministério dele, 30 anos. Da noite em Belém, até a crucificação e a execução do plano no Calvário, 33 anos. Mas da noite em Belém até esta cena nas mansões celestiais, eu não sei te dizer que dia será. Eu só sei te dar a certeza, esse dia vai chegar. Esse momento vai chegar. Ele diz através de João, e ele fala assim: prega isso nas igrejas, João. Eis que cedo venho. Alguém pode dizer: tu demoras demais, Senhor. Ele diz: não é assim que o Pai entende. O Pai está mandando dizer: cedo venho. Ainda há uma geração que Ele quer alcançar. Ainda há um novo povo que vai nascer na terra, que Ele quer alcançar. Ele me esperou, Ele esperou você. Esse é o nosso tempo, pisando nessa terra. Ele esperou o meu tempo. Ele não veio antes. Ele esperou o seu tempo. Ele esperou o tempo dos nossos filhos. Ele está esperando o tempo dos netos de tantos aqui, que já têm esse prazer de conviver com seus netos. E o que Ele está fazendo enquanto isso? Ele está chamando. Quem tem sede, venha. Quem deseja, venha. Receba de graça da água da vida. Aquilo que iniciou lá em Belém, naquela noite em Belém, aquilo que foi efetuado 33 anos depois do Calvário, aquilo ainda está vigorando. E ainda há vagas para se tornar povo de Deus nessa terra. Ainda cabem pessoas do reino do Filho do seu amor. E ainda podem ingressar no meio desse povo aqueles que querem ser por Ele salvos dos seus pecados. E a pessoa talvez vá dizer assim: se eu me comprometer com Ele e fixar compromisso de lealdade a Ele, eu vou perder muita coisa, eu vou ter que renunciar a muitos prazeres, eu vou ter que renunciar a tradições religiosas. Vai ser complicado, vai ser doloroso, vai ser sofrido eu fazer isso. Eu só posso te dizer uma coisa: aquilo que Ele tem preparado para os seus é coisa que o olho nunca viu, ouvido nunca ouviu e nem penetrou no coração de homem algum. É coisa tão excelente que não há o que a gente renuncie nessa terra que não será justamente e abundantemente recompensado nas mansões celestiais. Ele diz: ainda há tempo de se tornar parte desse povo que Ele veio salvar dos seus próprios pecados. A missão dele na minha vida e na sua, qual é? Nos salvar dos nossos pecados. Porque o que é a temeridade do pecado, a severidade do pecado, o problema grave do pecado? É que Ele nos condena nos tribunais celestiais a uma eternidade separados de Deus. Jesus resolve isso. Em 3 estágios, nos justificando e anulando a culpa que pesava sobre nós no momento da nossa conversão, nos purificando dia a dia, quando nós nos comprometemos com a santidade, de acordo com o padrão da palavra, e garantindo para nós que um dia Ele transformará esse nosso corpo, e nós seremos como Ele, sem nenhuma tendência ao pecado. De tudo que Ele pode nos dar, isso é o principal. Ele vai nos levar para a glória um dia. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu acho que dá para a gente entender em que se concentra a nossa alegria quando a gente pensa que Ele nasceu. É porque nada disso poderia ser pregado se Ele não tivesse se tornado homem. Ele não poderia ter sido aceito naquela cruz, porque como Deus Ele não poderia morrer. Mas Ele nasceu, Ele se fez homem. Tudo começa aí. Tudo começa aí. Ele suportou o que suportou, Ele executou o que executou na forma humana. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser resgatados de uma condenação eterna, de uma vergonha moral diária, de uma eternidade sem fim, separados do nosso Criador. Os céus nos esperam. O Todo-Poderoso está lá, aguardando essa espécie que Ele vai introduzir nas mansões celestiais. Homens comprados por um alto preço, homens de toda a tribo, língua e nação, homens e mulheres de todas as raças, homens e mulheres com todos os históricos precedentes, todos eles vivendo o mesmo milagre, o milagre da regeneração.
pelo poder do sangue de Jesus. Sangue que só pôde ser derramado porque um dia Ele se tornou homem para morrer a minha morte, para que eu pudesse ter a vida dele. Nós vamos viver eternamente nos céus com Deus. Agora sim, entendendo do que se trata a nossa comemoração do Natal, feche os seus olhos e comece a agradecer aos céus, porque o plano funcionou. O plano funcionou para nós. O plano está funcionando para nós. Ele está nos livrando dos nossos pecados. Nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda não somos o que poderemos ser. Mas um dia nós seremos. Ele nos levará a essa situação de total santidade na glória com Deus. Ore e agradeça a Deus, porque o plano alcançou você. Está funcionando na sua vida. E nós um dia vamos entrar nas mansões celestiais. Nós engrandecemos ao Senhor, meu Pai. Deus, não há palavras que expressem com justiça a total gratidão que nós temos, o reconhecimento que nós temos, da nossa alegria, Senhor, da nossa bem-aventurança, por sermos alcançados por esse bendito Salvador. Jesus, o Senhor tem mudado a nossa vida. O Senhor nos colocou em contato com o Pai outra vez. Nós estamos reconciliados. Glória a Deus. Nós não somos mais inimigos, não somos mais adversários. Nós agora somos filhos. Nós fomos aceitos. Nós fomos feitos filhos, filhos de Deus. Aleluia! Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos a nossa sorte, a nossa alegria, a nossa bem-aventurança. Nós éramos inimigos, agora nós somos filhos. E como filhos temos sido tratados pelo Senhor, amados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai. Maravilhoso, Pai. Nós temos paz contigo. Nós temos comunhão contigo. Por causa de Jesus Cristo, que se fez homem para morrer a nossa morte, para nos reconciliar contigo, Pai. Ah, que os céus se abram nessa noite e que entre o nosso júbilo no Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Penetre a nossa adoração, a nossa gratidão, a alegria da nossa alma, a alegria da salvação. Aleluia! Bendito Cordeiro, bendito Cordeiro, bendito Cordeiro de Deus, que tira os pecados do meu mundo, do nosso mundo. Seja engrandecido, seja exaltado, Filho de Deus, Filho de Deus, seja exaltado, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Salvador bendito, Salvador eterno, Jesus, Jesus, amado da nossa alma. Nós engrandecemos Teu nome, Senhor. Teu plano tem alcançado nossa vida, nossa família, nossa casa. Nós podemos não ter nada nesse mundo, mas nós temos tudo no Teu mundo, Senhor. O mundo eterno de glória, de gozo, de paz. Aleluia! Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Seja exaltado, Senhor. A nossa alma te exalta, nossa alma engrandece o Teu nome. Como igreja, como povo de Deus, nós dizemos obrigado, Pai, por tudo que Tens feito e pelo que o Senhor tem reservado para nós nas mansões celestiais. Bendita a salvação, bendito o Salvador. Aleluia! Vamos aplaudir e adorá-lo, nosso Senhor. Aleluia! Olha.